Tati, você falou sobre o psicológico, né? As mulheres chegam lá, tô bem, não tô, você fala que precisa dessa aprovação, de ser vista. O que teve de mais louco, assim, que aconteceu, que chegou uma pessoa pós-cirurgia, que chegou pra você lá? Coisa mais louca que você já ouviu de uma paciente. Bom, além das perguntas e vê pra mim se não arrebentou, que é o que eu escuto todos os dias, como se eu tivesse um ultrassom ali no meu dedo. Bom, nossa, questões relacionadas à vida sexual, coisas absurdas que foram feitas ali no pós-operatório e me perguntando, eu posso? Meu Deus! Isso sim, e acontece até com uma certa frequência, mas eu acho que baseia mais nisso aí mesmo. Tipo, a pessoa faz algum estripulia na vida sexual, não sei saber se o médico deixou fazer já e vai te perguntar. E me pergunta, pode? Entendi. Nunca me pediram pra ver nada, ainda bem, Ufa, mas me perguntam se pode, se não pode. E acontecem estripulias em relação a isso. E elas, né, por ter um trato ali da questão pélvica, né? Eu não encosto, não tem manipulação, mas é um método que envolve a região pélvica, né? Principalmente questão de incontinência urinária, alguns transtornos sexuais também. Então elas se sentem à vontade em trazer essas questões no pós-cirurgia plástica para eu estar tentando responder e às vezes não tem muita resposta. E muitas vezes elas têm vergonha de perguntar pra gente, né? Exato. Talvez por ser homem, enfim. E elas perguntam realmente para as fisioterapeutas que cuidam do pós. Quanto tempo depois pode ter relação sexual? Então é uma dúvida comum. Elas não perguntam? Algumas perguntam, mas pelo menos para mim poucas. Algumas ficam tímidas para fazer Exatamente. Normalmente pergunta mais para fisioterapeuta no pós ou para você. Enfim, é comum. Mas para não deixar sem resposta, geralmente depois de operar a mama, sem machucar a região da mama, sem mexer na região da mama, uma semana, né, 10 dias depois, não tem problema ter relação sexual. Lipoaspiração, a mesma coisa. A questão é muito mais como a paciente vai estar se sentindo, se ela vai estar à vontade para aquilo. E lipoabdominoplastia, que aí sim tem, que a gente costura a diástase, a gente ainda fala fechar a diástase, tem a cicatriz, então aí sim precisa de um repouso um pouco maior, dependendo 30 dias talvez. Você tem um case legal para contar pra gente? Você contou no início essa de 9 centímetros, né? Que Sim, chegou, sim. você conseguiu reduzir. Você tem algum outro case legal que você contou, assim, eu estava desacreditado, seja de diástase, seja realmente de uma melhora no condicionamento da prática de esporte. Sim. Conta pra gente. Tem um caso que me emocionou muito, né? Eu recebi indicação de uma médica e ela me preparou mais ou menos porque eu iria receber. Eu não contava que seria uma história que realmente mexeria comigo. Era de uma mulher, ela realmente tinha uma diástase bem significativa e um abdômen com o que a gente chama de barriga de avental, popularmente conhecido, que é o abdômen caído, aquela barriguinha que realmente desabou, que passa por cima da calça. Esse termo a gente não tinha usado ainda, viu, gente? Vocês já conheciam? Popularmente Olha, eu não falando, conhecia, barriga de avental. avental. E ali de baixo, né, formam fungos, bactérias, e é muito complicado. Isso, além de é desagradável, né, cria um odor, E a mulher estava com uma cirurgia marcada e a proliferação de fungos não melhorava, não tinha sucesso, né? E ela estava já toda congestionada em relação ao intestino, várias patologias estavam surgindo, refluxo esofágico, foi só complicando a vida dessa mulher, né? E eu a recebi, ela precisou, realmente foi um caso que não teve, né, escapatória da cirurgia, foi um caso, né? Tem casos que realmente são necessários, tem casos que, como o doutor Thiago falou, a gente consegue, né, tá criando paliativos, mas tem casos que realmente é o caminho, não adianta, quando eu recebo a gente já avalia e fala, não é, ou vamos ver o que vai dar, né, mas realmente não consegue. E nessa paciente foi um trabalho muito bacana, porque ela já não tirava roupa nem perto dos filhos por conta do odor, por conta de ser desagradável, né, e a gente fez um trabalho bem bacana, ela conseguiu melhorar essa questão, né, a barriguinha dela subiu um pouquinho, ela passou esse processo, né, e pôde ir para a cirurgia, e foi um trabalho assim, que realmente me emocionou muito, ver ela resgatando, né, esse processo de autoestima. E todos os dias, né, eu vejo mulheres resgatando, porque sem autoestima vem tudo por água abaixo, né, uma mulher com autoestima lacerada ali, aquilo ali
prejuízo vai para um todo, para o social, para a sua vida pessoal, para a sua família, né? Então, você resgatar essa autoestima, essa autoconfiança na mulher, ela se olhar e se ver melhor, ela ir para casa, fazer a tarefa, chegar, nossa, Tati, eu já tô me sentindo tão melhor. Nossa, Tati, eu dormi melhor. Nossa. Tati, e você acha, nesse caso que você contou, assim, que as pessoas têm informação de que o LPF pode ajudar? Será que essa paciente, se não fosse uma médica que é atualizada, que acompanha o que vem trazendo de novidade dentro da medicina, da ciência, será que as pessoas têm consciência disso? Como é que a gente pode, né? Não tem. Não assim, tem, né? Deixa eu responder. Ela está dentro desse mundo, então talvez ela não tenha a real noção. Nós não conhecíamos há 3, 4 anos atrás. E a gente trabalha com estética abdominal. Então, o público não conhece. A gente fala, eu pelo menos falo quando eu avalio o abdômen da paciente, eu avalio também, além da gordura e da pele, o tônus muscular. E eu falo para a paciente que você conhece a técnica e tal. Ninguém conhece. Ninguém acredita no potencial. Então, hoje eu invisto quase 10 minutos da minha consulta falando do LPF. Porque... Você sabia disso, Tati? Fico porque muito realmente é importante. Agora 10 minutos é muito tempo da vida orgulhosa. Não, mas realmente é importante porque tem paciente que às vezes não fica feliz com a cirurgia e simplesmente a cirurgia não tem culpa nenhuma, porque não tem o que fazer. A cirurgia, como o Augusto falou, não dá força para o músculo. Então, assim, eu diria que a população não conhece o LPF. É algo que tem que ser mais... E é obrigação nossa na consulta, Exato. Né? A gente educar a nossa paciente justamente por isso. Questão de nós vamos tratar a gordura, vamos tratar, né, a diástase, mas o tônus, a força, a firmeza, isso a gente não consegue. Precisa dessa equipe, que a gente chama de multidisciplinar, para a gente conseguir um... E a gente está focando na estética, né? É meio óbvio, né, na nossa consulta. Mas o bem que isso poderia fazer para a população em geral no caso, nesse caso, acho que a Tati acabou de falar, é muito além da estética, né? Assim, ela realmente estava com odor, imagina assim, que constrangedor para ela, e tinha que fazer uma cirurgia, não conseguia, porque estava com proliferação de fungo, imagina. Algo também que triste. Muito comum, você falou do abdômen avental, é o famoso estômago alto. Você deve escutar isso aí todo dia. Ai, gente, resolve o estômago alto também. O estômago alto estômago são alto. várias, né, questões que podem, né, desenvolver estômago alto, que a pessoa vai para fazer uma lipoaspiração, abdominoplastia, que é essa educação. A gente tem que orientar. A cirurgia vai melhorar parcialmente, mas a equipe multidisciplinar pode tratar esse estômago alto, né? Fala um pouquinho. Sim, muitas vezes o que as mulheres acham que é o estômago alto, às vezes se trata de um diafragma rígido. E o diafragma é o nosso músculo respiratório e o músculo das emoções. Então, ele diariamente está em constante compressão e rigidez. Então, ele cria um afastar das costelas também, ele deixa essa região mais protusa. Então, como o Dr. Augusto falou, são diversos fatores que geram um estômago alto. Pode ser questão de uma fermentação, uma má digestão, pode sim ser questão de um estômago alto, né, por um estômago que foi muito dilatado, diversos fatores. Mas muitas das vezes se trata ali de liberar aquela região e a gente conseguir esse trabalho já de redução dessa tensão. E aí, à medida que vai entrando com o trabalho respiratório, em que a gente tem uma abertura das costelas, né? Abertura na hora da inspiração, principalmente, a gente vai melhorando esse aspecto. A gente trabalha na expiração, é fisiológico. A costela, ela se abaixa e se fecha quando o ar vai saindo, né? Então, com o treinamento, a gente consegue até inverter um pouco esse padrão de costelinha mais alta, desse estômago. Então, é um trabalho que a gente vê um resultado muito rápido nessa questão do famoso estômago alto. Nesses últimos 3 anos que a gente aprofundou mais nesse tema, algo que melhorou e complementou o resultado dessas nossas cirurgias, sim, viu? Que na verdade não é o estômago alto, então, né, gente? São vários a gente fala, fatores. popularmente, a gente fala que é o estômago alto. Certamente a maioria das vezes não é o estômago alto. O que acontece, às vezes o paciente vai lá nos procurar, ela acha que a cirurgia vai resolver isso tudo completamente. E isso a gente não resolve parcialmente, mas aí entra a equipe multidisciplinar para minimizar. Engraçado. Teve uma consulta, eu atendi recente, uma paciente assim, bem malhada, só que com a barriga mais distendida. E aí ela queria fazer lipo para ficar com a barriga fininha. Examinando e tal, eu vi, não tem gordura suficiente para eu dar o resultado que ela imagina. E aí falei, olha, eu acho que eu vou melhorar 20% do seu abdômen.
80% vai continuar. Você não vai ficar feliz que você vai fazer um investimento na lipo, você vai querer um retorno proporcional ao investimento e não vai ter. Então, eu sugiro que você faça o LPF. Falei para procurar a Tati e tal. A paciente saiu da consulta, tudo bem. No dia seguinte, ela ligou. Falou, não gostei da consulta do Dr. Thiago, eu quero uma consulta com o Dr. Augusto. Então, eu imagino que daqui um mês e meio, você vai atender essa paciente. E assim, isso acontece. A paciente, às vezes, não confia na nossa avaliação. E justo, legal ela procurar outras opiniões. Mas eu quero saber de você, se você também tem essa resistência e como que é a adesão das pessoas no tratamento a longo prazo. Sim. É muito engraçado que quando vem de uma indicação assim, né, a paciente foi fazer a cirurgia e vocês às vezes acreditam que não é caso de procedimento cirúrgico, sim, que o LPF poderia ser pelo menos uma tentativa. E muitas chegam assim, quer saber que negócio é esse que você vai fazer comigo? Que o médico falou que eu não vou precisar fazer cirurgia plástica. Eu falo, meu Deus, calma, que responsabilidade. Vamos organizar isso aí. Outro dia até uma aluna saindo no corredor, eu gritei pra ela, falei assim, não é promessa não, mas pelo menos a gente vai tentar fazer, se você for operar, um procedimento melhor, ok? Aí ela gritou lá de fora, ok, porque cria uma expectativa em cima, né? E essa expectativa, muitas vezes, na primeira sessão, a gente consegue preencher um pouco. Por quê? Eu sempre procuro pegar as medidas iniciais e finais. Como a gente lida com gestão de pressão, de tensão, e a aula ali, ela já vai gerir um pouco essa tensão, o paciente ele realmente sai com centímetros a menos. Então, medidas para o ser humano é algo muito concreto e palpável. Exatamente. Então, ela vê diferente. Eu costumo colar, eu brinco que é o durex da vida, que é um durex na região abdominal para manter esse padrão postural sempre alinhado. Então, os músculos profundos já vão sendo ativados. Para o nosso próximo encontro, ela já chegar um pouquinho melhor, para quando ela for andar na rua ou no trabalho, ela lembrar dessa postura. E com isso, em uma semana, a gente já faz uma reprogramação, uma reorganização postural tão bacana que a mulher começa a acreditar mesmo na metodologia, que é para ser acreditada. Né? Não é promessa, até porque cada um demanda de um tempo, né, tem o seu processo, mas de imediato a gente já vê um resultado muito bacana. Então a gente ganha um pouco a confiança nisso aí. Mas não vão ser todas as mulheres também que vão, você fala, não é isso que eu quero, não tenho esse tempo para esperar, querem um resultado totalmente imediatista, em um mês, não é em um mês que eu vou mudar um padrão respiratório de uma vida inteira, um padrão postural, um padrão de tonificação, né? Então, dera, né? Esse é o problema. E esse é o problema porque provavelmente a cirurgia também não vai resolver isso. Então essa é a paciente que precisa de uma orientação completa mesmo. Fez uma pergunta de curiosidade, você falou da postura, você coloca aqui para poder melhorar a postura. Isso. Tá, quando eu consigo ficar assim, a pessoa aqui do fundo, mas dói minhas costas, sabe? Eu fico doida para fazer assim. Relaxar a musculatura. E isso também, o LPF também ajuda nesse aspecto? Sim, sim. A gente vai estar fortalecendo ao mesmo tempo que a gente vai estar equilibrando as tensões. É como se fosse assim, um repuxando o outro. Se o abdômen está fraco, a musculatura ali atrás vai estar envolvida. Possivelmente vai ficando fraca. Se um está tenso, o outro automaticamente vai ficando tenso. E a gente quer desabar. A gente tem a ação da gravidade, a gente tem, né, o tônus muscular ali, que ele não vai estar rígido o tempo inteiro. Então, o LPF, ele vai sim estar melhorando com certeza isso aí. Eu acho elegante ficar assim, mas dói as costas de vocês, não? Dói. E hoje eu vou fazer assim, ó. Relaxar, e hoje tá né? todo mundo aí, ó, tentando. Todo mundo tentando a Estela tá ali. Vocês eu olharem tô tentando aqui na todo mundo aqui, cadeira. ó. Todo mundo aí. E acaba que tudo que a gente faz no dia a dia é nesse sentido, né? Sim. É no sentido de curvar para baixo. E então você vai se escovar fechar, os dentes, né? vai A anatomia amarrar. emocional do E ser o humano, problema dependendo, com o telefone, ela assim? quer... Sim. Piorou? Porque eu acho que eu tenho essa sensação. Com Não, certeza. Total. Porque assim, ó, curva aqui, fica com a postura assim, E piorou. pra gente- Existe uma fácil, né? revista que fez, eu não sei falar qual revista que foi, um estudo do padrão postural do ser humano daqui a uns anos. Nós ficaremos realmente com a pegada de celular, com a cervical bem... totalmente deturpado o padrão postural. Eu vi isso, eu vi. É bem Como é que serão interessante. eu vi dos gamers, os jovens que jogam que são gamers, como é que eles vão ficar daqui a alguns Como anos? que altera. Então, assim, é algo a ser visto, né? É extremamente importante, né? Uma postura, é muito bonito estar numa postura, mas é muito saudável, muito né? mais saudável. Além de estar numa elegante, postura. Laura, é saudável. Às vezes, colocar um palitinho de picolé debaixo desse durex,
para pessoas que desabam muito, funciona demais. Você cola o durex, põe um palitinho de picolé ali, a pessoa desabou, fincou, já se ativa novamente. Você sabe que eu comecei a aplicar as técnicas do LPF na cirurgia. Aprendi com o Rogerinho, que é, né, o personal, e achei bem interessante. No momento da cirurgia. Da cirurgia. É um momento de você aproveitar aquele tempo e fazer 5 minutos ali, 10 minutos, né? Eu fazendo como postura na cirurgia. Sim, excelente. E a gente percebe que é legal. O Thiago só falou uma coisa, só não pode chupar o picolé e colocar o palitinho aqui, né? Por favor, né? Só o palitinho. Aqui, chegaram algumas perguntas pra gente sobre LPF e gestação. Sim. Pode fazer LPF durante a gestação? Sim, por favor, sim. Os benefícios, eles são imensos. Eu tenho gestantes com relato de parto que fizeram a respiração do LPF até no momento da expulsa do bebê, sabe? Falou pro médico, confia, eu treinei isso a minha gestação inteira. E como que as contrações, as dores, os relatos são minimizados, porque tem um autocontrole, né? Falamos sobre via neural, né? Equilíbrio ali de via simpática, parasimpática, que mexe com o nível de estresse, de dor, né? Então esse autocontrole, além da própria contração, porque uma gestante, a gente querendo ou não, a gente estimula uma contração abdominal na hora da expiração. E a gestante, ela vem treinando aquilo ali durante a gestação toda. Então, ela lida com essa contração abdominal de uma forma mais natural. Além de vários outros fatores, de redução de tensão, melhora da mobilidade, para expulsa, principalmente as mulheres que desejam ter um parto normal, né? Os benefícios, eles são realmente, assim, imensuráveis. Questões posturais, né? A postura da gestante, ela é altamente alterada. Então, a gente consegue minimizar, assim, muitas dores, além do emocional, que eu sempre falo. Né? Tem alguma contraindicação? Alguém que não possa fazer? Tem. E gestante não faz vácuo. Gestante faz só o LPF. Tá? O vácuo é sempre ressaltar, grifar, porque não faz. Dentro da técnica hipopressiva, existem algumas vertentes que colocam vácuo, aspiração para gestante. Na metodologia Low Pressure Fitness, o LPF, não. A gente trabalha respiração com ativações de posturas que vão ter vários benefícios. O vácuo, ele é uma parcelinha. Então, ele não estar presente não significa que a metodologia vai dar mais ou menos resultado. Muitas vezes a gente tem um resultado muito bacana. Tem alunos que não podem fazer, pacientes, em tratamento de câncer, hipertensos, gestantes e algumas cardiopatias, a gente pede que não faça a aspiração visceral. Tá? A gente tem comprovações, estudos, apesar de na prática a gente vê às vezes até uma melhora de um hipertenso que, eu quero fazer, eu faço vácuo, responsabilidade sua. Na metodologia Low Pressure Fitness a gente não faz. E às vezes a gente tem até uma queda da pressão, né? Mas somos instruídos e por orientação não faz. Então é gestante, hipertenso, cardiopata, tratamento de câncer e algumas outras doenças que às vezes vão requerer a consulta ao médico, né? Para esse médico, para esse profissional estar liberando ou não a metodologia. Mas liberando o vácuo ou o LPF? Eu costumo dizer que o vácuo. Entendeu? O LPF não tem contraindicação, né? Respirar é vida, né? A gente às vezes ajuda a pessoa somente respirando, coativando, equilibrando tensões, né? Então, crianças, várias doenças são muito beneficiadas com a prática da metodologia. E os atendimentos, as aulas são individuais? Individuais. Eu trabalho em dupla, mas é um método que exige muito toque do profissional, muito toque proprioceptivo, que vai estar estimulando aquela musculatura. Então, não é uma metodologia que é para ser feita em turmas muito grandes. Uhum. Né? Eu acredito num trabalho feito com LPF, no máximo com 4, 5 alunos. Ponto. É o que o profissional vai ter controle. Eu, no momento, trabalho mais com atendimentos individuais, devido à minha especialização em face, que faço toques mais intensos, toques que vão estar influenciando no processo total, tá? Então, individual, sempre a melhor opção. Em dupla, a gente trabalha bem ok também. Em trio, 4, dá para fazer, mas sempre, né, com essas questões de... Muitas pacientes falam, tentei fazer online e tal, comprei um curso na internet, e aí a paciente chega lá, não deu resultado. Falei, meio óbvio, né? Ou não é tão óbvio assim? Funciona ou não funciona? Funciona. Eu já trabalho com LPF online há muitos anos. Né? Eu tenho alunos do mundo inteiro que eu nunca nem encostei, nem vi. A gente vai criando estratégias,
né, para que esses alunos à distância consigam fazer todo esse processo. Eu não acredito na metodologia gravada, tá? É algo tão individual e cada dia o seu paciente vai estar respirando de uma forma. Eu não posso gravar uma aula e mandar para que ele faça. Tem que ser personalizado. Personalizado. Né? É online, mas ao ao vivo. vivo. Sim. Perfeito. Online, mas ao vivo. Gravado, Exato. essa é a diferença. E você acha que você faz isso, mas você acha que você sente falta do toque para poder sentir se está fazendo o exercício direito? Às vezes eu sinto. Às vezes eu sinto porque a distância, né? Eu fico doida para encostar naquela paciente. Se eu estivesse liberando aquele diafragma ali, talvez estivesse um pouquinho melhor. Mas a gente utiliza bolinhas, cabo de vassoura. A mulher que às vezes não tem acesso, vamos utilizar uma calça legging para ser o nosso elástico. Tem mulheres que às vezes moram mais isoladas, principalmente na pandemia. O que a gente vai usar como bolinha? Vamos encapar um limão. Vamos usar o que a gente tem para poder, né, trabalhar. E foi dando certo. Já vi resultados assim incríveis, realmente, com esse ensino à distância, né? Mas podendo fazer de forma presencial é uma opção bem bacana também. Você tem exercício que você pode dar dicas pra gente poder fazer? Ou então vou falar seu arroba, né? Porque lá no seu Instagram eu acompanho seu Instagram. Sim, lá no Instagram eu acredito que vai ser mais interessante. Mas uma dica que eu sempre dou é em relação à respiração. Eu acho que isso é uma dica não só do LPF, mas para a vida. Né? E para começar a fazer o LPF, a gente tem que ter controle dessa respiração. Apenas preste atenção em como você está respirando. Né? Você parar pelo menos 1 minuto do seu dia, observe a sua respiração. Né? Nós, seres humanos, com esse padrão de vida muito corrido, né, uma vida muito acelerada, a gente tende a respirar muito de forma abdominal. Não que isso seja errado. Dentro da metodologia, a gente busca uma respiração que não seja abdominal, porque eu não quero uma pressão nessa região. Né? A gente busca uma respiração mais superior, menos hiperpressiva da cavidade abdominal. Então, trazer essa respiração mais superior para prática. É difícil, gente. Tá? Mas, por exemplo, técnicas de meditação, elas exigem que você infle seu corpo. Então, uma coisa é para a respiração da yoga, outra coisa é a respiração da metodologia LPF, outra coisa é a respiração que você vai estar fazendo no seu treino, mas tudo é respirar. Então, se fosse para dar uma dica agora aqui, o que a gente vai fazer de exercício? Tem uma dica? Uma dica de exercício. Puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, procurando ouvir o ar que sai e sempre soltar mais o ar do que entra. Quando a gente expira mais e coloca mais o ar para fora, a gente já gera um equilíbrio da nossa via neural. A gente já acessa o nosso sistema parasimpático, tudo fica mais tranquilo. Mas olha que coisa, quando eu tô ansiosa, que eu sou agitada e tô ansiosa, eu faço assim. E solto devagar. Exatamente. É quase instintivo. A gente já quase nasce sabendo isso. Que eu faço isso. A criança na escola, ela aprende, cheira a florzinha só pra velhinha. É o autocontrole, é o estágio de presença que a respiração te coloca. Então, para fazer o LPF, que é uma técnica de respiração, a gente começa o quê? Respirando. Muito bom. Muito legal. Gente, inclusive, eu vou pedir aqui ao vivo, eu quero uma aula gratuita, experimental com a Tati. Já tá dada. Eu já avisei eu pedi pra ela os bastidores, falei, eu vou gravar, porque, né, não tem como falar que não deu depois, né? Inclusive, você é uma paciente nossa, que a gente fez a cirurgia, indicou o LPF. E você não fez até hoje. Eu sou safada, cara de pau, entendeu? Ainda tá em tempo. E tá pedindo aula gratuita. Não, tá em tempo. Agora vai ganhar uma aula. Eu quero uma aula gratuita pra viver a experiência. Uma só, tá, Tati? Tá dado, presenteado, Thiago, com o maior prazer. E lembrando, o LPF, nunca é tarde para introduzir o LPF. As abdominoplastias que foram feitas há 20 anos atrás, às vezes chegam mulheres, você olha aquele abdômen e fala, nossa, esse abdômen precisava tanto ter recebido esse estímulo há anos. E a gente vê um resultado, a gente consegue vir recuperando, né, aquela mobilidade abdominal, inversão do padrão respiratório. Então, nunca é tarde para começar. E eu assim, conheci o LPF há pouco tempo, como eu falei no início, mas de fato eu percebo que assim, se eu tivesse uma postura melhor, barriga para dentro, peito para fora, que a gente falava antigamente, né? Isso deve fazer parte de alguma coisa do LPF. Certamente, o resultado da lipo que eu fiz recentemente, ele estaria melhor, mas ainda está em tempo. Ainda tem tempo. Ainda tem tempo. Gente, nosso tempo está acabando. Queria agradecer demais aí a presença da Tati, né, disponibilizar seu conhecimento, suas dicas maravilhosas. A Marissa vai colocar o seu arroba aqui embaixo, tá?
Agradecer nossos parceiros, Ádicos, Farmes, Mariana Dandier, Futuro Invest, BTG. Muito obrigada por estarem com a gente, acreditarem no projeto, viabilizarem esse bate-papo, esse conhecimento, difundindo sempre coisas importantes para todo mundo, né? Isso aí. Muito obrigado, Tati. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima.